Obrigado, professora Susana. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou a gostar muito desta discussão e, como já disse hoje de manhã, penso que o vosso projeto é particularmente interessante e espero que seja o mais conhecido possível fora do meio académico. Acho que esta ideia de fazer coisas fora, como aqui em Alenquer, é muito boa. Eu trago só meia dúzia de reflexões, esperando que eventualmente possam suscitar algum debate. Na conversa que tive com o professor José Eduardo Franco, aqui há uns meses atrás, e também com a professora Susana, que tiveram a amabilidade, aliás, de participar numa reunião do CIPES, foi bastante importante a participação em função da cátedra que existe na Universidade Aberta. Pensámos neste tema do património cultural, que hoje é um tema central nas discussões em todo o mundo, eu diria, em quase todo o mundo, certamente no continente europeu, também no continente africano. E às vezes as pessoas que trabalham na esfera das humanidades, na esfera da cultura, ficam muito felizes com essa realidade. Eu não estou tão certo que ela seja tão boa assim. E, portanto, as minhas reflexões vão nesse sentido. A primeira é que tem a ver com a evolução do que é isto do património. O património é uma coisa que não se falava quando eu era estudante. Não é que não existisse. Se alguém falasse, sabia-se do que é que se estava a falar. Mas não se falava disso. Falava-se de história, falava-se de passado. E a diferença não é meramente uma subtileza de palavras. Tem a ver com a âncora, tem a ver com o que é que se entendia, ou o que se podia entender por património. E a própria Unesco, o que é que ela entendia. Do meu ponto de vista, há 4 grandes momentos no pós-Segunda Guerra, nesta relação com os vestígios do passado, que é disso que estamos a falar. Há um primeiro momento em que o grande protagonista é o André Malraux, que cria o primeiro Ministério da Cultura, as coisas mais parecidas com os Ministérios da Cultura antes do Malraux chamavam-se, nos países que as tinham, Ministérios da Propaganda, aliás, com grande honestidade, porque era isso que elas faziam, e ainda fazem, diga-se de passagem, em grande parte dos casos, chamavam-se Ministérios da Propaganda. A ideia do Malraux era diferente. E a primeira diferença é que, sendo o Malraux um nacionalista, no sentido do Estado-nação, no sentido daquilo que se falava hoje de manhã, sendo um francês, ele tinha uma experiência de vida e um olhar sobre o mundo que era, de facto, multicultural. A ideia de proteger o património que existia no Malraux era, desse ponto de vista, radicalmente diferente daquilo que nas várias tradições culturais sempre foi acontecendo. O Alexandre Magno, por exemplo, quando fazia as suas expedições, fazia-se acompanhar de uma parte da coleção que ele organizou. Tão importante ela era. As coleções que deram origem aos grandes museus, como o Hermitage, por exemplo, eram os espaços onde se formavam as elites. Ninguém podia exercer grandes funções no Império Russo sem passar por um estágio no Hermitage. E fazia-se fila, não era fácil lá entrar. Mas a ideia de museu cívico, que se vai construindo na modernidade e, sobretudo, no iluminismo, vai criando uma nova perspectiva, a ideia de que os cidadãos devem ter esse tipo de formação, e ela vai depois ser estendida dos objetos às estruturas, progressivamente. Já existiam, nós todos aqui sabemos que há a legislação de proteção de monumentos bem mais cedo, não é? Ela começa muito cedo e no século XVIII já está bastante disseminada, pelo menos na Europa, mas o Malraux é outra coisa. É preservar o património naturalmente em França, mas é preservar numa lógica da humanidade. Certamente da França, mas da humanidade. E esta ideia é uma ideia que casa bem com o que uns anos mais tarde viria a ser a criação da lista do património mundial, que hoje poucas pessoas se lembrarão, mesmo se calhar na Unesco, de porque é que se chama assim. Portanto, não é a lista dos sítios que dão dinheiro no mundo, é a lista dos sítios que têm vestígios do passado que os países aceitam
que deixem de ser exclusivamente seus. Esta é a ideia de base. É a ideia de que o convento de Cristo Tomar não é dos portugueses. Também é dos portugueses, mas é da humanidade. Aos portugueses está confiada apenas a sua preservação e a sua acessibilidade. E esta ideia é uma ideia importante, e há este primeiro ciclo. Ele estrutura instrumentos como a lista do património mundial, como os Ministérios da Cultura, que no Ministério da Cultura em França, quando ele surge, aliás com um nome diferente, mas isso pouco importa, era quase uma polícia, não é? Portanto, os funcionários do Ministério andavam armados para, num contexto de uma cidade em escombros, às vezes terem que dizer às pessoas: não podem fazer aqui a vossa casota, apesar de não terem teto, porque isto é um sítio importante e vai ter que ser preservado para o futuro. Não era fácil, em contexto de pós-guerra, fazer este discurso. E ele começa assim, começa numa lógica, em termos sociais, de preservação, e estrutura-se depois nesta visão humanista. E esta visão humanista tem, por um lado, o tal instrumento da lista do património mundial e consolida-se, do ponto de vista bibliográfico, de orientação teórica, naquilo que foi a História da Humanidade publicada pela Unesco, muito criticada, certamente com uma orientação predominantemente de visão europeia, correspondia um pouco à realidade das pessoas que estavam atrás dela nessa altura, mas para além da perspectiva ser mais europeísta ou não, a ideia de fundo é que era uma ideia da humanidade. Portanto, era a história da humanidade. A ideia de que, por muita diversidade que houvesse, e hoje de manhã já houve, o professor falou bem sobre essa questão, por muita diversidade que houvesse nos humanos, era mais forte o que os unia. E este discurso era muito importante ainda em função da experiência das duas guerras mundiais. Não era preciso explicar aos humanos, não é preciso explicar-lhes que existe diversidade, porque eles percebem que nós somos capazes de puxar muito das nossas diferenças. Eu, há bocadinho no carro, dizia a brincar que uso o chapéu também como forma de resistência para o que está aqui, como ninguém usa, uso eu. Mas o programa era outro. O programa somos todos humanos, entre outras consequências, não é boa ideia andarmos a matar uns aos outros. A reação contra isto, que obviamente tinha também um pendor totalitário, é preciso dizê-lo, também há um lado totalitário neste discurso, levou a uma reação a partir dos anos 80, do ponto de vista teórico chamou-se a isso a pós-modernidade, refletiu-se na própria Unesco na construção das histórias alternativas, a história geral da África, as histórias regionais, que, com certeza, que trazem um elemento positivo, que é o de compreender que o olhar sobre o passado não pode ser unívoco. Mas que, não tanto dentro da academia, mas para fora da academia, foram construindo cada vez mais a ideia de que a espécie humana é, sobretudo, diferença. Do meu ponto de vista, o mundo académico, e dentro do mundo académico, o campo a que eu pertenço, que é o campo das humanidades, tem uma responsabilidade nisso. Não tanto por ter feito mal a investigação. Não acho que aí haja erro, ou que haja especialmente erro profundo. Mas do ponto de vista da capacidade de comunicar, que é um dever fundamental. A universidade existe para isso, existe para servir a sociedade, para dar um contributo para a sociedade. E a mensagem que foi passando foi, sobretudo, a mensagem de que nós éramos diferentes. E, se nós somos assim tão diferentes, quer dizer que uns são melhores que os outros, pelo menos do seu ponto de vista. E como também uma das discussões teve a ver com esta relativização do conhecimento, mais uma vez uma coisa que em si mesma não é errada, mas a forma como ela é comunicada foi construindo cada vez mais esta noção de fragmentação da humanidade. Do meu ponto de vista, o corolário disto é a afirmação do chamado património imaterial em cima de uma ignorância enorme sobre o que é o conceito de património, tal como ele foi construído entre o Malraux e a história da humanidade da Unesco. A ideia de que, quando se falava de património, volto a dizer, um património ancorado na história, e que história?
uma história que naturalmente estaria e está aberta à diferença de interpretações em função da trajetória cultural de cada um, mas que se estrutura em torno de um conjunto de métodos que, como dizia o professor Carlos Filhoais hoje de manhã, a propósito da ciência, são comuns e são aceitos por todos. Não se faz propriamente história diferente, do ponto de vista metodológico, em Portugal ou na China. Há, naturalmente, referências teóricas que são diferentes. E, portanto, há olhares que são culturalmente diferentes. A valorização do indivíduo na história, por exemplo, é muito menos relevante na tradição historiográfica asiática, de uma forma geral. Mas não é propriamente... Isso é uma questão de perspectiva teórica, não é uma questão metodológica. E a construção de património fazia-se em cima disso. Esse olhar sobre o património sempre olhou o material com o imaterial. Porque, obviamente, a percepção e o valor do património é essencialmente imaterial. As pessoas que geriam o património, os investigadores, essa gente toda, não eram um conjunto de idiotas que não percebiam a dimensão imaterial. O que faziam era não a separar da materialidade. Outra coisa é a forma como os Ministérios da Cultura foram gerindo o património. Aí sim, muitas vezes de forma muito focada na arquitetura, muito focada nas materialidades. Mas isso não tinha a ver com o conceito, tinha a ver com a aplicação política do conceito, se quiser. A separação do património e a criação, e sobretudo a popularização dessa criação na esfera política, que curiosamente é feita por um ministro que é músico, e também, isto também é importante, é um músico que eu gosto, diga-se passagem, que é seu conterrâneo, o Gilberto Gil, mas a verdade é que é músico, não é académico, e é de uma grande ingenuidade. Porque o património imaterial, que tem a ver com as expressões vivas das suas tradições, eu digo isto muitas vezes, há tradições simpáticas, mas bater nas mulheres e a pedofilia também são tradições culturais, ou pensam que não? Portanto, nós, enquanto que é possível preservar a totalidade das materialidades, não só não é possível, como não é desejável preservar a maior parte das imaterialidades. E a gestão de um património, que é sempre a gestão das relações imateriais em cima das materialidades, permite uma transformação cultural. Enquanto que a classificação das imaterialidades congela certos comportamentos que são sistemicamente integrados. E isso é perigoso. Não estou a dizer que gere sempre coisas más, mas é perigoso, e a própria Unesco tem feito coisas que são difíceis. Por exemplo, porque é que a arte de falcoaria pode ser património imaterial e as touradas não podem? Não há nenhuma razão de fundo, a não ser uma radical subjetividade imaterial que vai transformar-se com o tempo. O facto de se ter retirado a história do património, porque quando se faz isto, quando se relativiza o património, quando se relativiza e se desmembra uma noção de passado construída a partir de uma metodologia e se passa a valorizar, sobretudo, as percepções culturais contemporâneas, é o que tem sido feito, o que é perfeitamente respeitável, mas quando isso se faz, tem consequências. Uma das consequências é que deixou de haver um referente que antes era a história, ou pelo menos essa noção de história. E, portanto, o património que se foi começando a instalar, e a gestão do património, e que dá muito gozo aos governos dos vários países, é um património que já tem muito pouco a ver com a história e tem muito mais a ver com o turismo. Quer dizer que tem muito mais a ver com o ganhar dinheiro, com a criação de centralidades que dinamizam as economias locais e que dinamizam as economias locais, e isto é que é importante, porque eu não tenho nada contra dinamizar as economias locais, antes pelo contrário, criar empregos, essas coisas todas é bom, mas o problema é que isso está a ser feito, cada vez mais, com um discurso nacionalista. Nós temos aquilo que vocês não têm. Que é exatamente o contrário da ideia da lista do património mundial. É exatamente o contrário. A ideia da lista do património mundial era a criação de espaços, se quiserem fazer esta analogia com tempos medievais, de chão sagrado, onde não se poderia fazer a guerra. Era o terreno de todos.
É terreno protegido porque é de todos. E, portanto, como é de todos, não é mais de uns do que de outros. Ninguém tem o direito de entrar ali para matar ninguém. E há quem perceba isto. Por exemplo, quem está no Médio Oriente neste momento terá já reparado que há rockets por um lado e bombas pelo outro, que há facadas à esquerda e à direita, mas ainda não se viu nenhuma notícia, e eu espero que não se veja, porque poderá ver-se, mas isso será um sinal muitíssimo mais preocupante. Não houve até agora uma única bala, nem no Muro das Lamentações, nem nas mesquitas. Estou a falar, obviamente, de Jerusalém. Porque aí a noção de património mundial é esta. As mesquitas são dos muçulmanos. O espaço dos judeus é deles, a parte da igreja é da igreja. É dos católicos, dos crentes, dos cristãos, do que se queira. Mas como tudo é património e já está sistemicamente integrado, todos percebem que quando cair uma bala num, os outros são destruídos. Esta é a ideia simples de construir elementos materiais no território que absorvam diferentes imaterialidades, diferentes percepções e que garantam que a pluralidade dos humanos não os leva a sobrevalorizar as suas diferenças e, portanto, permite construir espaços de convivialidade. A comercialização de tudo isto é, obviamente, muito perigosa. Porque a patrimonialização pode ser, de facto, feita na base da história, dessa história mais racional, e pode ser feita de outras formas, porque a patrimonialização não é história. É uma seleção sobre o passado. Também, não quero estar sempre a citar o professor, mas disse há pouco sobre a questão do otimismo. Eu sou mais otimista, digo já. Mas eu sou arqueólogo e trabalho com pré-história, portanto, um pré-historiador sabe que isto mais 10, menos 10 mil anos acaba por funcionar. Agora, disse uma coisa importante. O historiador não é, de facto, otimista nem pessimista. Tenta, com base no método, dizer alguma coisa que possa ter coerência e consistência. A patrimonialização é outra coisa. É uma seleção dos vestígios do passado que possa permitir transformar o presente sem perder sentido de continuidade. Quer dizer, é por isso que, por exemplo, o Estado Islâmico foi destruir os sítios de património, como Palmira, porque o Estado Islâmico quer a descontinuidade. Mas não é só o Estado Islâmico. Se forem a Paris e forem apanharem um metropolitano até um sítio chamado Châtelet, vão lá ver uma torre. Essa torre fazia parte do convento dos franciscanos, que foi destruído na Revolução Francesa porque era o símbolo mais importante dos realistas. E, portanto, os republicanos destruíram o convento. Portanto, destruíram a materialidade que suportava aquela dimensão imaterial. O património é sempre filho desta incerteza e ele torna-se importante nos momentos de crise. É por isso que hoje se fala tanto de património. Há uma percepção global no planeta de que isto está a mudar. Não se sabe muito bem para onde. Mas que tem que mudar. Não é só que está a mudar, é que tem que mudar. Todos querem mudar, não querem mudar necessariamente para o mesmo sítio. E, nesse quadro, preservar alguma coisa do passado é importante. A gestão do património é um bocadinho esta. Portanto, eu tenho que fugir daqui, a minha casa vai arder, o que é que eu levo comigo? Só posso levar uma mala, tenho que escolher. E o património é essa escolha. Se essa escolha for ditada racionalmente numa perspectiva humanista, é um. Se essa escolha for ditada em função de a minha cultura é que vale, é outro. Se ela for finalmente ditada em função de o que me interessa é vender mais, é um terceiro. Só o primeiro, desse ponto de vista, é que pode ser a mãe da utopia. Que é agarrar no que anda por aí, uma série de exemplares. Há uma imagem que gosto muito, que é a da Arca de Noé. A Arca de Noé é o que é isto? É fundamentalmente isso. É rebanhar exemplares que se possam reproduzir, mas não necessariamente para fazer o que havia antes. Não é isso. Não se pode salvar todos, portanto vamos agarrar em alguns e depois, seja o que Deus quiser, alguma coisa há de acontecer. Nós só vamos garantir que há continuidade, mais nada. Mas será com certeza uma coisa diferente. Se for esse património, ele pode ser útil para o futuro. Se não for esse património, se for um património fragmentado, como está a acontecer, ele será também muito importante para o futuro, mas esse será um futuro mais fragmentado,
mais violento, mais dividido. E por isso, hoje penso que estamos um bocadinho nessa divisão. Aproveito para vos dizer que no próximo ano, já disse hoje de manhã, são os 75 anos do Conselho de Filosofia e Ciências Humanas. Uma das coisas que vai ser organizada, talvez em Portugal, não está ainda definido, mas talvez seja em Portugal, é um colóquio internacional precisamente sobre o património e a responsabilidade que o meio académico, o mundo académico, não apenas das ciências humanas, tem em tentar reenquadrar o património numa perspectiva mais humanista e menos fragmentada, como ele está a ser feito, digamos, agora. Sim, tenho... ainda bem que vê, porque eu sou muito esquecido. Estou a mudar aqui e penso que muda automaticamente ali. Sim, acabo antes. Tenho 2 slides mais. Eu penso que uma das características difíceis dos tempos que correm, agravada pela aceleração das nossas vidas e a digitalização, por sua vez, ainda agravou mais isso, é o foco nas soluções. Palavras que eu acho muito perigosas nos dias que correm. Emergência. A emergência é uma palavra boa para quem nunca viu um incêndio. Quem já viu e esteve dentro do incêndio, eu já estive, percebe que uma característica interessante dos incêndios é que as presas e os predadores correm todos ao lado uns dos outros. Porque as presas sabem que naquele momento os predadores não as vão comer. Porque como não são burros, primeiro fogem, depois tratam do almoço. Portanto, pensar que com um discurso de emergência se pode mobilizar as populações do planeta para fazer não sei o quê, não é uma boa ideia. Não, porque uns ficam paralisados e os outros ficam desligados. Portanto, não ligam ao assunto, sobretudo quando as emergências anunciam o cataclismo a cada ano. Outra palavra perigosa é a ideia de solução. É evidente que é preciso soluções, mas pensar que num momento de incerteza em que os dilemas são fundamentais, e os dilemas implicam que as sociedades façam escolhas e que as escolhas implicam perdas racionalizadas, mas perdas, e que perder na vida é uma coisa normal, tal como morrer é uma coisa normal. A ignorância dessas dimensões é muito perigosa, porque o foco nas soluções favorece a ideia de curto prazo. E face à incerteza, o curto prazo não resolve absolutamente nada. A não ser transformar todas as profissões, e designadamente as dos responsáveis políticos, em uma espécie de profissão de desportistas, não é? Porque hoje em dia são profissões de desgaste rápido que, por muito bem intencionadas que possam ser as pessoas, num quadro destes. Voltar à raiz desta história, a raiz recente da Unesco, das Nações Unidas, etc., há uma frase muito importante que é a do Attlee, que foi transposta para a Constituição da Unesco, que era esta ideia simples. As guerras, o que diz as guerras? Diz também a felicidade, também diz as festas, etc. Mas as guerras nascem na mente das pessoas e, portanto, têm que ser prevenidas na mente das pessoas. A ideia de que vai ser com soluções técnicas, que vai ser em cima de discussões que são muitíssimo importantes e que precisam de resposta, a questão das reformas, dos salários, etc., mas que vai ser em cima disso que se vai evitar a catástrofe, é de uma ingenuidade atroz, que qualquer historiador pode explicar. As catástrofes nas grandes tradições culturais e civilizacionais nem sempre, aliás, muitas vezes não ocorreram por falta de recursos, mas por incapacidade de transformar a gestão desses recursos. E hoje estamos claramente numa solução dessas, numa situação dessas. Então, digamos, este esquecimento geral sobre as origens, eu fui dizer isto no outro dia na Conferência Geral da Unesco, muita gente não gostou de ouvir, mas é verdade. Eu estava numa Conferência Geral para discutir a estratégia da Unesco para os próximos anos e 90% das pessoas que falavam
ou choravam sobre o que se passa no Médio Oriente, ou diziam que os maus eram Israel, ou diziam que os maus eram os palestinianos. Toda essa discussão é importante, mas aquele era um momento para discutir a estratégia de educação, ciência e cultura nos próximos 2 anos. E, portanto, mas claro, quando se está na emergência, não se consegue fazer mais nada. Portanto, quando as pessoas não percebem que, mesmo em contextos muito difíceis, a única forma de assegurar a continuidade da vida é continuar a viver. E, obviamente, as pessoas que vivem hoje na Ucrânia, etc., continuam a viver, porque senão, se vivessem na emergência, já se tinham suicidado todos. Num contexto destes, eu disse coisas deste género. E disse, bom, eu penso que a Unesco esqueceu para que é que foi criada. Não foi para esta discussão. Existem as Nações Unidas para fazer a discussão. Existem fóruns para isso. Não podemos repetir os mesmos temas em todos os lugares. A vida é mais complexa do que isso. E no centro, na base, é a preocupação da paz. E a paz constrói-se como? Coisa muito simples. Esta ideia dos direitos humanos, certamente imperfeita, mas aperfeiçoável, e centrada numa noção de base muito importante, que é a noção de dignidade, que, pelo menos no hemisfério ocidental, é muitas vezes traduzida pela expressão dignidade da pessoa humana, expressão que não pode ser universalizada, mas que para muitos aqui poderá fazer sentido. Mas que requer a ideia de um património comum. Não é possível construir uma agenda de direitos humanos se não tivermos uma ideia de património da humanidade. E não é possível ter uma ideia de património da humanidade se ela não for ancorada nesta abstração que retira uma parte, é verdade, da carga imaterial que gerou aquele património para permitir que ele seja reapropriado de outras formas. Qualquer muçulmano pode apreciar o convento de Cristo, mas não lhe podem impedir que aprecie as missas. São coisas diferentes. E o risco que nós estamos a pisar é um bocado este. Uma última palavra sobre os territórios de baixa densidade demográfica, porque é que eu acho que eles são importantes. E agora a Unesco fez um programa que não é só para eles, é o primeiro programa que a Unesco faz assumidamente a partir das ciências humanas. É definido como um programa para a sustentabilidade, para a gestão sustentável dos territórios, a partir das humanidades, embora não exclusivamente com elas. Isto é, obviamente, incorporando as ciências da Terra, as ciências naturais, tudo aquilo que o conhecimento académico traz, mas não esquecendo que as humanidades, quando as pessoas enchem a boca a dizer a importância da universidade para aqui, a universidade é que foi a salvação da Europa, isto é verdade. Mas que universidade? Qual era o núcleo central da universidade? Eram as humanidades. Aliás, durante séculos não havia. Não é porque aquilo que mais tarde se chamou a química, a física, não fosse importante. Toda a gente sempre percebeu que era importante. O que achava é que não era perigoso não fazer um esforço de formação das elites sobre aquilo que fazia parte do campo das humanidades. Vulgo aquilo que hoje chamamos a ética. E as universidades que hoje se constroem muitas vezes como universidade de tecnologia, eu pergunto o que é uma universidade de tecnologia? Porque se é só de tecnologia, não é universidade. Pode ser uma escola de tecnologia. Ótimo. Mas não é universidade. E este é o problema que nós temos hoje. O professor Carlos Filhoais mostrou aqui um senhor simpático, que é o Einstein, simpático para a generalidade das pessoas, para todos nós aqui no mundo. Porquê? Certamente por ser um grande físico, mas, como disse muito bem, por ser um grande humanista. Num tempo em que a universidade, indivíduos como Bertrand Russell, era um matemático, mas era um filósofo. O próprio Einstein tem reflexões que são de natureza filosófica, embora não se assumisse como tal. Esta gente que eu vejo citar para a esquerda e para a direita, o Keynes e Companhia Limitada, não eram monos que só estudavam a sua disciplina. Eram pessoas com uma visão universal dos problemas e para os quais não havia a separação das humanidades e das ciências. E, mais uma vez, e com isto eu termino, eu acho que a universidade tem que assumir as responsabilidades que tem neste quadro. Uma das componentes do património que nós fomos pouco a pouco desfazendo, com boas razões. A boa razão era a especialização do conhecimento.
Mas uma das coisas que fomos desfazendo foi a própria universidade. Uma coisa é ter faculdades que organizam as especialidades do campo do saber, outra coisa é essas faculdades serem reificadas como realidades em si mesmas, que elas é que são importantes. Porque depois isso gera coisas como, por exemplo, o modelo da sustentabilidade, que é um absurdo do ponto de vista teórico. Dizer que se pode ter um programa que separa economia de sociedade e de ambiente. Há especialistas de sociologia, há especialistas de economia, mas não existe economia sem sociedade e não existe sociedade sem economia. Não é possível separar. É absurdo. E este absurdo foi criado, é preciso dizê-lo, no meio académico. O último slide é um convite para quem se interesse por questões de museus, etc., um seminário que se fará aqui internacional em Mação, integrado também nos tais 75 anos, sobre o papel que os museus e o património podem ter nas discussões sobre a sustentabilidade dos territórios. Obrigado. Desculpem lá.